Boa noite, alunos. Estamos aqui para discutir, então, a aula, aqui, né, uma aula síncrona para discutir a aula experimental número 4, relativo à parte de padronização, né, volumetria de ácido base, ok? Para aqueles alunos que já viram alguma coisa, né, vai ser mais fácil entender o que eu vou falar. Mas o assunto é relativamente simples, não tem muito segredo. Os fundamentos tanto da volumetria de ácido base será o mesmo das demais volumetrias. Vocês estudaram na teoria, né, equilíbrio de ácido base. Vocês lembram que quando você faz uma titulação de um ácido forte com uma base forte, exemplo, ácido clorídrico com hidroxódio, o ponto de equivalência teórico é igual a 7. Beleza? Porque H+, hidroxônio mais hidroxila, vai te formar, então, água, cuja constante de formação é 10 a 14, que é o contrário da ionização. Eu vou aqui abrir o whiteboard aqui, só para relembrar alguns aspectos teóricos. Então, só para relembrar, vocês já estudaram isso em teoria, né? A ionização da água, quando a água se ioniza, ele forma H+, simplificadamente, né? O correto seria escrever duas águas gerando, né, hidroxônio mais hidroxila. Mas a gente simplifica isso para toda hora escrever isso como fosse H+. Lembrar que próton livre não existe, né? Um próton não existe, né? Ele é um centro de carga positivo, se aproxima de um centro de carga negativo. Ele só existe isso aqui, pessoal, é possível existir esse cátion H+, em alta temperatura, no estado de plasma, né? Tipo 8.000 graus centígrados, no ICP OS, que é a técnica espectrometria de emissão óptica com plasma intuitivamente acoplado. Aqui você trabalha nessa faixa de 8.000 graus centígrados, um plasma através da radiofrequência, por exemplo, 47 MHz, que é usual. Você é como se fosse um micro-ondas, só o micro-ondas é coisa de 1,4 GHz, né? A frequência de micro-ondas, full micro-ondas. Quando você tem uma radiofrequência como essa aqui, 47 MHz, uma potência de 1.300 watts, né, no plasma, você consegue dissociar, né, ionizar todos praticamente átomos da tabela periódica, mesmo aqueles elementos refratários como os lantanídeos, actinídeos, né, ou alguns gases nobres, metais nobres, irídio, ródio, platina, escândio. Então, nessa alta temperatura, você consegue quebrar mesmo compostos bem refratários, como óxidos, fosfatos, né? Óxido de alumínio, óxido de ferro, vários compostos refratários, sulfatos, óxidos, fosfatos, várias outras coisas, zirconatos e outras coisas, transformando isso em átomos livres ou cátions, né? Ou seja, íons. Tá? Então, nesse caso, é possível ter o H+, em estado de plasma, a altíssima temperatura, mas não em sistema aquoso. Como é um centro de carga positivo, você vai se acoplar a uma água, que é um centro de carga negativo, né? Então, a água, você lembra que tem uma estrutura. A água ele tem um centro de carga positivo aqui sobrando, e tem aqui é oxigênio, que tem dois pares de elétrons sobrando aqui, beleza? Então, quando essa aqui tem um ângulo de devido a essa nuvem, né, eletrônica aqui, você tem 105 graus, mas o oxigênio deveria ser um tetraedro, né? Aqui atrás você teria a perninha, da mesma forma que a amônia, você teria isso aqui como se fosse um tetraedro. Opa, esse negócio aqui automático é chato, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar isso, não sei, já tá. Então aqui é um tetraedro, ok? Aqui você tem a pontinha aqui do tetraedro. Aqui a perninha de trás. Só que você só tem um hidrogênio ligado aqui e outro hidrogênio aqui. Então você tem dois pares de elétrons sobrando aqui que vai distorcer essa ligação, formando, em vez de 109 graus, que é o ângulo típico de um tetraedro, entre os vértices e o centro, você vai ter 105 graus. Então, quando você liga a um H aqui na ponta, formando, então, o hidroxônio, ok? Você teria, então, essa estrutura, né, que a gente chama aqui do hidroxônio.
Deixa eu ver, é isso mesmo, deixa eu ver, 2 elétrons, ou são 6, né? 2, 4, não, desculpa. O nitrogênio tem 6, o oxigênio só tem um par de elétrons, né? Não esquece aqui, né? Na verdade, ele tem uma ligação, o oxigênio são 1, 2, 3, 4, não, tá certo. Um compartilha com o outro aqui, com ele, são 6, são 2 pares de elétrons sobrando aqui que empurram essa ligação, tá? Quando você liga a um hidrogênio, você forma, então, um hidroxônio, que é H3 ou mais. Então, não esqueça, doravante, a gente vai sempre escrever, falar de H+, mas, na verdade, é o íon hidroxônio, ok? Então, quando você tem a hidrólise da água, você forma H+, ou H-, a constante de equilíbrio é 10-14, né? Chamamos isso aqui de KW, constante de equilíbrio da água. Se você inverte, né, significa que a constante de reação de um ácido forte contendo H+ livre e uma base forte contendo hidroxila livre, ela vai ser, formando água, vai ser uma constante muito alta, que é o inverso de KW, que vai ser igual a 10 a mais 14. É uma constante muito alta. É bem exotérmico, se não me engano, 59 quilojoules por mol, né, na neutralização de um ácido forte com a base forte formando água. Então, a titulação de ácido-base, né, ela é baseada nesta reação, né? Você tem aqui, então, um ácido desconhecido a ser titulado, por exemplo, NaOH. Então, você tem a variação do volume do titulante. Exemplo da prática que nós fizemos aí, né, na primeira aula, nós titulamos, padronizamos o NaOH previamente preparado com que reagente primário, com que padrão, né, primário. Quem lembra, pessoal? O hidroxódio é padronizar com que padrão primário. O que é um padrão primário? Alguém pode me explicar? Alguém abre o microfone e me explica o que é um padrão primário. Pergunta de prova Ele, síncrona. Oi? padrão primário, ele precisa de um padrão primário para ser referência de uma amostra desconhecida, que a partir dele você tem a solução padrão com o título conhecido. Sim, seria um padrão secundário, né? Que você coloca o carbono primário aqui, porque ele é sólido, e o hidroxódio, quando for titulado, através da número de moles, né, de OH-, ele vai ter uma relação com o número de moles do seu padrão, ok? Aí tem que ver se é 1 para 1, é 1 para 2. Eu não coloquei igual aqui, porque depende. No caso da titulação com hidróxido de sódio, eu quero padronizar o hidróxido de sódio, previamente preparado em solução. Qual é o padrão primário que eu usei para padronização do hidróxido de sódio? Hein, pessoal? Quem assistiu a aula, por favor, me responde. Alguém, por favor? Qual o padrão primário usado para titular o hidróxido de sódio? Tem que ser um padrão ácido, né? Para reagir com a barra tem que ser um ácido. Qual o padrão ácido vocês conhecem? Um padrão ácido que eu conheço é o pistalato, de potássio. Exato. Foi o bifitalato, né, de potássio. Ele é solúvel em água, vai gerar o K+, o ânion, o KH+, não me interessa, e o ânion, bifitalato, que tem um grupo ácido nele, ó, um H+ livre. De cabeça não vou saber a estrutura, né? Não sou muito bom em orgânico, também tem que ficar decorando a estrutura. Você vai no Wikipedia lá, você vê a estrutura, tudo que é coisa. Só digitar bifitalato aparece a estrutura. O importante é saber, o químico analítico precisa saber o seguinte, que ele é monoácido, ele tem um próton. Então, a relação aqui é 1 para 1. Significa que o número de moles de hidroxila, né, vai ser igual ao número de moles do bifitalato, do sal bifitalato, beleza? Tá bom? Isso que é importante. Sabendo que o número de moles sabendo que a molaridade número de mols for o volume, então, número de mols é VM, volume vezes molaridade. Então, a titulação é muito comum você escrever assim, VM igual a VM. VM1 é igual a 2VM2, dependendo da estequiometria. Né? Ou 1 para 3, ou 3 para 5, o que for, né? Depende da estequiometria. Você tem que primeiro saber qual é a reação química e qual é a relação estequiométrica. Então, nesse caso, você, no caso aqui de titulação com bifitalato, você pode escrever que VM,
né, do NaOH, né, da hidroxila aqui, vai ser igual a VM, volume vezes molaridade do bifitalato, HF3. Só que o bifitalato não está em solução aquosa. Geralmente, você já pesa ele sólido, dissolve em água e depois tritura. Então, isso aqui também é a mesma coisa que escrever número de mols de bifitalato. Já que o número de mols, ó, repetindo aqui, número de mols, né, é VM, e número de mols também número de mols é massa sobre peso molecular. Então, você pode relacionar. Se é sólido, você pega a massa dele e divide pelo peso molecular para obter número de mols. Se é líquido, já é uma solução preparada, você multiplica o volume dessa solução pela molaridade. Tá? Isso são os macetes da analítica. Vocês não, por favor, não use regra 3. Em momento algum, você precisa usar a regra 3 para ser químico analítico. Não faça isso. Vão induzir a erro, vão errar para caramba, vai ser prolixo. Vou escrever muita porcariada com o risco de errar. Né? Um cálculo, você faz uma linha com várias, é o sistema dimensional, né? Você resolve isso numa linha. Uma pessoa que não usa o sistema dimensional, ou não tem esse raciocínio direto matemático, ele vai ter que usar, às vezes, uma meia página para fazer a opção de regra 3. Quer dizer, está perdendo tempo, é ineficiente, né? Então, repetindo aqui, no de mols, você pode, para o caso líquido, escrever VM, ou no caso de sólido, você escreve a massa sobre o peso molecular do sólido, tá bom? Então, é isso que nós fizemos. Pesamos lá, se não me engano, 400 miligramas de bifitalato, dividindo pela massa molar dele, e isso tem que ser igual ao volume vezes a molaridade do NaOH. Aí você vê quanto de volume usou, faz o cálculo e tem a molaridade. Para cada, faz isso em triplicado, tira a média e padrão. Então, você vai ter, no final, uma média, mais ou menos, TSX. O que é SX? S sobre a raiz de N. Isso aqui é estatística de student. Eu creio que todo mundo entenda estatística de estudo. Se não ainda aprendeu estatística de estudo, vai na internet, estude. É muito simples a estatística de estudo. Inclusive, eu mandei material de estatística básica para vocês. Tá? Então, vocês dão uma olhadinha lá nos conceitos de estatística básica, estatística gaussiana de estudo, porque todos vocês, eu tenho certeza que quem for fazer mestrado ou qualquer outro curso posterior vai precisar fazer esse tipo de obtenção de intervalo de confiança de uma medida, tá? Você tem uma média, tem que saber o intervalo de confiança, né? Ou seja, a média está aqui, mais ou menos quanto? Esse aqui é o TSX. SX é a mesma coisa que S sobre raiz de N, né? Estatisticamente, SX, ou seja, é o desvio padrão da média, é o desvio padrão dos dados, né? Que você obteve dividido por raiz de N. Sempre o desvio padrão da média é menor que o desvio padrão dos seus conjuntos de dados, tá bom? Tá bom? É mais ou menos isso, pessoal. Se você tem, eu acho que vocês estudaram isso, 1, 2, 3, sei lá, 10, 20, 2, 4, 6. Se você tirar a média desses dados, vai dar um valor, x barra. A média baseada nos dados. Mas, se você pensar em subgrupos aqui, ó, e tirar a média desse aqui, x barra 1, x barra 2, x barra 3, e se agora você tirar o desvio padrão desses 3 aqui, esse desvio padrão, que é chamado SX, ele é menor do que o desvio padrão global de todos os dados, chamado S. De quanto? Esse X é o S, esse S aqui, dividido por raiz de N. Todos esses dados, tá bom? Você prova isso, é o teorema do limite central, né? O teorema da matemática, da estatística, é provado isso. Então, para efeito de obtenção de média, você sempre divide o padrão dos dados sobre raiz de N, tá bom? Nunca esqueçam disso. Tá ficando uma bagunça aqui, vamos limpar essa bagunça toda aqui. Limpar a tela. Ok. Pessoal, então, vamos lá. Vamos relembrar aqui. Para a titulação do hidróxido de sódio, aproximadamente 0 molar, que você preparou previamente. Como você prepara isso? Olha, eu quero 0 molar, eu preciso de 0 mol e 1 litro. 0 mol de hidróxido de sódio, sabendo que o máximo molar dele é 40 gramas por mol, que seria 4 gramas. 4 gramas de NaOH, né? Diluída para 1 litro, você tem aproximadamente 0,1 mol por litro, que é molar. Mol por litro, beleza? No ácido clorídrico, nós fizemos também para o ácido clorídrico.
O ácido clorídrico concentrado, ele é 12 molar. Se eu quero preparar 0,1, eu tenho que diluir ele quantas vezes? 12 molar. Eu preciso preparar 0,1, eu tenho que diluir 120 vezes, não é isso, pessoal? Então, eu peguei do 0,1, 120. Ou seja, se eu quiser preparar, por exemplo, 1 litro, eu tenho que dividir 1.000 mililitros sobre 120, que vai dar, eu acho que 8, se não me engano. 1.000 sobre 120. Faz a conta aí, deve dar 8, não sei. Próximo a 8. Deixa eu pegar aqui a calculadora. 1.000 dividido por 120 vezes, né, o fator de diluição. Dá 8,3. Então, eu tenho que aproximadamente tomar aqui 8,3 mililitros, né, de ácido clorídrico concentrado e completar isso aqui para 1 litro. Aí eu tenho aproximadamente 0 molar. Fez as soluções padrões de base forte e ácido forte, você tem que titular. No caso do hidróxido de sódio, você titula com bifitalário de potássio, que é um padrão primário. E no caso da titulação com ácido clorídrico, no ácido H+ livre, você titula contra o quê, pessoal? Quem lembra? Qual é o padrão primário para titular ácido clorídrico? Quem assistiu a aula, por favor, responda. Eu vou observar vocês aqui, hein? Eu vou começar a fazer aqui uma tabelinha de participação. Quem participar mais vai ter ponto extra no final do semestre. O que vocês acham da ideia? Que vocês estão muito quietinhos. Hein, pessoal? Natália Ferreira, Ana Carolina, Tatiane, Tamires Alves, Renato, cadê? Eu quero a participação de vocês. Carbonato de sódio? Sim, carbonato de sódio. Precisa ser passivo. Não se acanhe. Se errar, errou. Mas pelo menos está tentando, tá bom? Eu preciso que você seja mais motivado para participar. Senão vai ficar aquela aula monólogo, só eu falando. Nós estamos numa aula assíncrona. Imagina se vocês estão presentes na sala de aula. Só que em vez de presencial, né, fisicamente, vocês estão presencialmente, remotamente, entendeu? Quer dizer, eu estou vendo vocês estão me ouvindo. Então, isso é um presencial também. Eu preciso que vocês participem para eu saber que vocês estão aprendendo, tem dúvida e tudo mais. Vamos lá. Então, aqui no caso, eu vou usar carbonato de sódio como padrão primário. Beleza? Carbonato é uma base, Bronsted-Lowry, né? Quem lembra lá daquela tabela da apostila, é uma base relativamente forte, né? Vou abrir aqui, então, a apostila de vocês. Onério, ensino, farmácia, Quant 1, farmácia, deixa eu ver se a apostila prática. Eu vou pegar a apostila em PDF mesmo, não vou escrever nada nela. Apostila prática corrigida. Cadê aquela corrigida? Não está aqui, não? É arte, não. Tem uma que é corrigida. Não está por aqui. Quant 1 farmácia. Era para estar aqui. Deixa eu ver. Dar modificação. Não. Tudo bem, deixa para lá. Peraí, eu estou em arte. Eu estou... Apostila prática. Quant 1. Aí, Quant 1, né? Eu coloquei no lugar errado. Peraí. É isso mesmo. Apostila Quant 1. Peraí, que doideira. Eu estou ficando doido. Peraí, eu quero... é quali. Poxa, é qualitativo. Eu entrei no lugar errado. Eu quero... é qualitativo. Ok? Apostila revisada, corrigida. Pronto. Vocês estão vendo eu abrindo as janelas, né? Então, a constante básica do carbonato, eu vou ampliar aqui para vocês verem melhor. O carbonato, ele é ácido carbônico, né? Então, letra C, ácido carbônico. A constante ácida do ácido carbônico 1 o pKa é 6,37, ou seja, constante 10 elevado a menos 6,37, e o pKa2 é 10 elevado a 32. Então, é 10 elevado a menos 10 a 32. Lembrar que o bicarbonato é um anfólito, né? Quem foi meu aluno, épocas passadas, sabe o que eu estou falando. Ou anfiprótico, é uma espécie que se comporta tanto como ácido ou como base. E aí, é a média geométrica desses dois valores, ou seja, o pH da água do mar é 8,3, pois é a média entre 6,37 e 10,32, já que a água do mar é governada, né, pela presença de bicarbonato. Majoritariamente, você tem a base bicarbonato.
Agora, falando em termos de base, né, se o ácido é ácido carbônico, a base conjugada é o bicarbonato. E se o ácido, você pensa como fosse bicarbonato, então a base conjugada é o carbonato. Então, lembrar também que tem aquela relação Ka vezes Kb é Kw. Então, se o pKa2, né, do ácido carbônico é 10,32, o pKb1 é a diferença entre 14 menos 10,32, que é 3, alguma coisa, né? Opa, 3,68. Então, pessoal, essa aqui é a constante básica do carbonato, 10 elevado a menos 3,68. Ou seja, o íon carbonato é uma base mais forte do que o próprio ácido acético em termos de força. Lógico que um é base e o outro é ácido. Não é uma base muito, muito forte, mas também não é uma base muito fraca. Tem uma constante razoável, 10 a menos 3. O que significa de 1.000 moléculas, mais ou menos, né, que se 1.000 ânions que ionizam, né, desculpe, de cada 1.000 carbonato que se dissocia, que dissolve, pelo menos um sofre hidrólise, né? É mais ou menos essa relação, tá certo? 10 menos 3 é uma constante de 1 para 1.000, mais ou menos. Na verdade, tá. Meu Deus, o que houve? Alô? Oh, o que aconteceu? Oi, professor, travou, acho que a sua conexão. Estranho. Mas eu acho que, será que tá gravando ainda, né? Continua a gravação, tá? Sim. Tá, é estranho. Mas vocês perderam muito tempo ou foi só uma coisa de segundos? Foi pouco, mas parou na parte que estava explicando sobre a concentração do carbonato no meio. Tá, então vou voltar. Eu falei, então, eu falei aqui sobre o uso do bifitalato, né? O uso do bifitalato como padrão primário para a padronização do hidrossódio e o uso do carbonato como padrão primário para a titulação das clorídrico. Aí eu venho a seguinte pergunta de prova. Quais são as características que um composto deve possuir para ser considerado um padrão primário? Alguém pode responder? Ele tem várias características, cite algumas. Pureza. Ele precisa não ser higroscópico. Não ser higroscópico, mais o quê? Eu tenho que um processo possível. Alguma coisa está chiando ele. Roberto, seu áudio está chiando. Coloquei no chat aí. Tem trocado no microfone. No chat, você quer que eu conversar para o chat? Deixa eu ver. Não, eu coloquei algumas coisas. Tá, chat. Grau de pureza superior a 99, 95, boa. De fácil secagem, estável tanto em solução como no estado sólido, ótimo. Não higroscópico, ótimo. Nem reagir com substância sem no ar, perfeito. E também preço, né? Alto peso molecular, muito importante esse alto peso molecular. Porque se você tem um alto peso molecular, você tem um erro relativo de pesagem menor. Em vez de você pesar uma substância que tem um peso molecular tipo 50 e um outro que tem 500, quando você pesar 500 miligramas para conter, por exemplo, uma certa quantidade de mols, o outro que tem apenas 50, ele é 10 vezes menor a massa. Significa que o erro relativo é maior. Né? Porque numa balança de cada decimal, se você tem 0,1 miligramas dividido por 500 miligramas, esse valor é menor do que 0,1 miligramas, que é a legibilidade da balança, dividido por 50. Então, quanto maior é a massa molar, né, do seu composto, menor é o erro relativo no que tange a pesagem, tá bom? E todas essas características que a Thaís falou, tá correta. Isso é um padrão primário. E tem outra coisa também que é importante, ele ser usual, é o preço também, né? Não adianta você ter um padrão primário que, sei lá, 1 grama dele custa R$100, R$200. Isso, do ponto de vista comercial, não é aplicável também, né? Tá bem claro? Então, todo mundo entendeu o que é o padrão primário.
E a partir do padrão primário, você faz a padronização, tornando soluções base ou ácidas, e outros que a gente vai ver mais à frente, como padrões secundários, tá bom? Então, o hidrogênio sólido se tornará um padrão secundário, da mesma forma que o ácido clorídrico. Tendo, então, essas soluções padronizadas, você pode agora estar utilizando essas soluções padrões secundários para titular várias das coisas. Então, vamos lá. Pessoal, então, a próxima aula, né, já vai estar postada. Então, na outra quinta-feira, eu vou discutir mais coisas ligadas às práticas que eu fiz, né, hoje. Mas vamos discutir o que foi feito, postado ontem, ou seja, que eu gravei ontem, terça-feira. Primeira prática lá, além da padronização que nós fizemos, vamos lá. Primeiro, em termos de indicadores. Quem lembra qual é o indicador que a gente usa para titular hidróxido sólido usando bifitalato como padrão primário? Qual foi o indicador? Hein? Qual é o indicador que nós usamos, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Hein? Alô? Oi, pessoal. Perdeu a conexão outra vez? Estou escutando. Tá. Qual é o indicador que nós usamos para titular o hidróxido sólido? Vocês sabem que a torta direita é o mais famoso indicador ácido básico que existe. Fenolftaleína. Fenolftaleína. A fenolftaleína tem um ponto de virada na ordem de 8,3, ok? Então, quando você titular aqui o bifitalato, com NaOH, então aqui volume de NaOH. A solução, inicialmente, ela é levemente ácida, porque o bifitalato é um ânion ácido, tem uma certa ionização, né? E à medida que você vai colocando hidroxila, vai chegar um momento que você vai ter a máxima tangente. Essa variação aqui é a massa. Esse aqui é o ponto de inflexão. Se você derivar essa aqui é primeira, né, você tem o máxima tangente aqui, né? É a máxima tangente. Então, aqui tem o máximo e desce. Beleza? É a tangente, você está plotando. Pequena, pequena, aumenta, aumenta a tangente, aumenta a tangente, aumenta. Aqui é máxima. Depois diminui, diminui. Você tem um pico ácido aqui. Alguns equipamentos te dá a tangente primeira tangente. Primeira derivada, tudo bem? Esse pH aqui, pessoal, alguém tem ideia qual seria o pH de viragem? Se aqui, por exemplo, o bifitalato tem uma certa acidez, sei lá, vamos considerar que ele partiu de pH 2. Aí vai subindo, tal, e depois virou. Esse pH aqui seria 7? Sim ou não? Pessoal, eu preciso que vocês me respondam. Sim. Sim, professor. Pessoal, se eu titular hidroxila com bifitalato, o que vai acontecer? Ele vai gerar água, não é isso? E vai libertar o ânion fitalato. Ok? Ele vai libertar o ânion fitalato, que vai ser com carga 2-. Ok? Porque o sal é bifitalato de potássio. Se a carga aqui é +1, aqui é -1. Né? Bifitalato de potássio, é o sal. Quando você tira o H+, fica carga -1. Quando você tira agora o H+, você fica com carga 2-, beleza? Então, no ponto de equivalência, você vai ter 100% de ânion fitalato. Tá entendido? Você não tem a formação completa de água. Se você titulasse um ácido forte com a base forte, ele gera 100% de água no ponto de equivalência. E qual é o pH de água pura? pH igual a concentração é 10-7 molar, o pH é igual a 7. Não é isso, pessoal? Porque a autoionização da água subentende que você vai ter que KW é igual a H+, que é igual a H-, que é igual a x ao quadrado. Então, você vai ter a raiz quadrada de 10-14, x, que é igual ao teor de hidroxila, que é igual ao teor de OH- em água pura, vai ser igual a 10-7. Menos log disso dá pH igual a 7. Isso acontece, pessoal, somente em água pura. Então, a pergunta que eu faço novamente. Qual é o pH do ponto de equivalência
da neutralização de hidroxilo com bifitalato de potássio? Será 7? Sim ou não? Hein, pessoal? Ai, meu Deus, o que está acontecendo com vocês? Eu quero que vocês Professor, passem. acho que não, porque você falou que como é água pura, não tem só água pura ali, tem o... Bifitalato, exato. Então, vou repetir, nunca esqueçam, né? Viragem pH é teórico, porque tem um erro. Existem dois tipos de titulação. O ponto, vamos lá, você tem o ponto de equivalência, PE. A ponto de inflexão, vou chamar assim PI, que é a tangente, e o ponto final da titulação. Outra pergunta, esses 3 pontos são iguais? Não. A resposta, não. Vamos fazer uma parte aqui. O ponto de equivalência é o ponto estequiométrico da reação, né? X, né? Mais Y, dando, né? Um composto ou vários compostos, sei lá, W mais Z. Pessoal, então isso aqui é estequiometria 1 para 2, 1 para 1. O ponto de equivalência é aquele ponto que você tem um consumo total desse reagente, né, com o titulante com o titulado, sendo que um você está adicionando pela bureta. Então, vai chegar um momento que vai gerar o ponto de equivalência. O ponto de equivalência em reação ácido-básico, cuja reação é 1 para 1, vocês têm uma troca de um próton, aqui pode ser 1 para 2, mas quando você titula, né, nesse exemplo, você vai ter 2 pontos de flexão, pois a etapa de ionização ou de neutralização é sempre 1 para 1. Você está dando um próton para alguém, para uma base, aí forma HB. Se essa base agora recebe mais um próton, é um segundo ponto de equivalência, gerando H2B. Mas observe que qualquer equação que você escreva relaciona a um único próton, né? É por etapas. E cada etapa dessa tem um ponto de inflexão. Um ponto de inflexão, outro ponto de inflexão. Então, cada etapa tem seu ponto de inflexão associado. Então, ponto de equivalência, pessoal, que é dado aqui, ó, PE, nesse exemplo de ácido básico, também coincide com a massa tangente. É a parte mais íngreme, né? Maior tangente. Então, em ácido bases, relações, né, tipo 1 para 1, por etapa, você vai ter que o ponto de equivalência é também um ponto de flexão. Aí eu vou à pergunta-chave. Esse ponto de equivalência será sempre igual ao ponto final da titulação? O que é ponto final da titulação? Alguém pode me responder? Hein? Eu vou abrir o chat aqui para ver se alguém... quem está participando, porque está demais. Vocês estão muito crus. Olha que vocês estudaram, olha, a aula, vocês estudaram a teoria disso. Vocês estudaram a teoria disso, certo? Vocês já tiveram a parte teórica, né, no semestre passado. O ponto final é aquele quando tem a viragem, quando tem a mudança de cor. O ponto final é o que tem a viragem, ou seja, um valor observacional, é o que você observa. Aí te pergunta, pode ter erro no ponto final? Desvios ou erros? Vamos falar de erros. Pode Sim. ter. Geralmente tem, a questão é que sempre tem. Porque você está fazendo um método visual, você está usando indicadores. Então, o indicador, você pode precisar de mais algumas gotas ou menos algumas gotas para chegar na viragem ideal do indicador. Né? Nem sempre o ponto de equivalência vai coincidir com o ponto de viragem do indicador. Essa diferença entre a viragem do indicador e aquele valor teórico chamado ponto de equivalência é o erro da titulação. Entenderam? Então, o ponto final, raras vezes, seria uma coincidência incrível que ele seja igual por equivalência. Você espera que seja assim. Se você usa um indicador adequado, você vai conseguir isso. Tá bom? Então, eu vou apagar aqui, abrir essa... Tá ficando bagunçado outra vez. Então, se você tem, por exemplo, uma curva de titulação, vou escrever aqui, vou desenhar uma curva de titulação. Aqui não é reto, não, aqui é meio curvinho, né? Aqui eu não consegui fazer aqui o sigmoide. A máxima tangente está aqui. Aqui, então, o volume do ponto de equivalência. Aqui é o volume do titulante. Titulante. E aqui está variando a variação pH ou potencial redox, milivolts.
tá bom? Existe uma relação no eletrodo de vidro, que a gente não vai explicar sobre isso, porque isso é assunto de análise instrumental, mas na equação de Nernst você relaciona, né, o potencial com o pH, tá certo? Então você vai ter que o E da célula, no caso do eletrodo de vidro, já que ele é eletrodo combinado, ele vai ser igual a o valor, né, de H+, da parte interna do eletrodo, né, que geralmente é 10⁻⁷ molar, que multiplicado pela aquele valor 0,059, vai te dar um valor, se não me engano, de 0,474, alguma coisa assim, né, menos 0,059 pH. Esta é a equação de Nernst aplicada ao leitor de pH. Você vai ter algo desse tipo aqui, tá? De tal maneira que o leitor de pH, quando ele calibra, você, no ponto médio, que é chamado offset, em pH 7, você tem aqui 0 volts. Então, esse valor aqui é o valor que 7 vezes isso vai dar subtraído isso, tá? Tem que ficar com direitinho. Faça agora, tá bom. Vamos fazer agora, deixar lá para depois. 7 vezes 0,059 deu 413. Então, esse valor aqui, na verdade, é 413. Tá bom? 413. Quando pegar 7, isso aqui vai dar 0 volts, 0 milivolts. Então, aqui é o potencial na escala, por exemplo, de milivolts. Quando o pH for 10, aí você vai dar um valor menor. Se não me engano, dá 180. Aí tem que fazer a conta. pH 10 vai dar 0,18 volts. Né? E quando for pH 4, ele vai dar 0... aqui vai dar menos 0,18, aqui vai dar mais 180, 0,18 positivo. Essa é a curva de calibração de eletrodo de pH. Tá, mas eu não sei porque eu estou falando de análise instrumental. Já puxei para análise instrumental. Vamos voltar aqui. O que é importante falar é o seguinte, pessoal. O indicador que você usa, ele tem que ser adequado à titulação que você quer. Por exemplo, no caso por exemplo, de um ácido forte, H+, neutralizando uma base forte contendo hidroxila, o pH teórico é 7. Então, você pode usar fenolftalina? Pode, pois a viragem de fenolftalina, ela vira aqui a partir de 8. Está muito próximo, 7 para 8. Uma gotinha a mais, ele já faz pular esse pH aqui para 8. Tá, pessoal? Tem um erro na titulação? Tem. Ah, eu quero fazer 7. Então, você faz o seguinte, usa azul de bromotimol. O azul de bromotimol tem uma viragem mais próxima de 7, então o erro é menor, tá bom? Aí ele vai virar de verde para azul, uma coisa assim. Beleza? Eu posso usar timoftalina? Poxa, aí não, porque a timoftalina, a parte de virar timoftalina é aqui mais em cima. Aí você começa a errar demais, timoftalina. Eu posso usar alaranjado de metila? Não, alaranjado de metila, ele vira aqui, ó, muito baixo. Então, você vai cometer um erro para menos. Entendeu? O alaranjado metila está aqui. Vermelho metila, ele vai estar um pouquinho mais baixo ainda que o alaranjado por aqui. Então, conclusão. Geralmente, a gente usa fenolftalina, tá? Fenolftalina, que é essa cor vermelha aqui, ó. Fenolftalina fica aqui. Essa região é fenolftalina e essa região aqui é do azul de timol. Né? Que é azul de timol, beleza? Tá entendido? Isso para titulação de ácido forte. Mas também pode ser usado para titulação de ácidos fracos. O bifitalato é um ácido fraco. Mesmo que o pH não seja 7, no caso que, devido à presença do fitalato, é uma base. Se é uma base, o pH de viragem vai ser levemente, por equivalência, um pouquinho mais alto. Não é exatamente 7. Seria, mais ou menos aqui, por causa do fitalato, seria, sei lá, 7,5. Por aí. Entendeu? Já que é um ácido fraco. Tem que calcular, tá bom? Mas, teoricamente, você calcula qual é o pH de viragem quando você tem o bifitalato. Mutatis mutantes, agora vamos para o contrário, tá, pessoal? Vamos para o contrário. Eu vou apagar só isso aqui para manter. Eu vou manter aqui vocês sendo visíveis para mim. E todo colega sabe quem está participando também. Vamos lá. Agora eu vou fazer uma titulação contrária. Eu vou titular volume de ácido clorídrico para titular quem? Um carbonato. Então, carbonato, pessoal, já tem um pH alto, né? Por quê? Porque é uma base Bronsted-Lowry.
Então, só para relembrar, se a constante primeiro carbonato é 10 menos 3, alguma coisa, já esqueci. Carbonato, carbonato, hidrogênio carbônico aqui. A primeira, aqui, hidrogênio carbonato, 3,68. O carbonato é uma base de Bronze-Lowry, primeira constante 3,68, ou seja, isso em termos de P. Então, a constante é 10 elevado a menos 3,68. Quem lembra de cálculo de ácido básico, né, a OH menos é raiz quadrada, aproximadamente, raiz quadrada de KB/CB. Lembram disso, né, pessoal? Da mesma forma que H+, é aproximadamente igual a raiz quadrada de KA/CA. Né? Certamente, se vocês não forem meus alunos, os professores também mostraram as equações simplificadas. Então, substituindo aqui, ó, se eu tivesse uma solução, por exemplo, de carbonato 0,1 molar, né, 10 menos 1, então, raiz quadrada disso vai dar 4,68 sobre 2, né, vai dar 2,3 mais ou menos, 34, ou seja, o POH seria 2,34 e o pH da ordem de 11,7 por aí. Tá? Então, uma solução de carbonato 0,1 molar, ele parte de pH 11,7. À medida que você vai colocando ácido, e quase não varia, fica tipo um tampão, né? Quase não varia, porque tem um excesso de carbonato. Mas quando o teor começa a cair bastante, eu vou colocar uma cor azul aqui, aí ele começa a cair, depois vai caindo como a sigmoide, abruptamente ele passa para o ponto equivalente, né? Só que no caso do carbonato, ele tem 2 pontos de flexão, já que ele é uma dibase, então ele tem 2 pontos de flexão. O primeiro ponto de flexão acontecerá, né, no volume V1. Nesse momento aqui, você tem a conversão, né, a protonação do carbonato com um próton, gerando bicarbonato. Aqui você tem o primeiro ponto de equivalência. Esse ponto de equivalência acontece mais ou menos quando, pessoal? Com 100% da presença de bicarbonato. Eu acabei de falar um pouquinho antes que o bicarbonato é um alfólico, né? E o pH, nesse caso, pela constante bicarbonato, a constante ácida do ácido carbônico, acoplada à constante ácida do bicarbonato, raiz quadrada de K1KB vai dar pH 8,3. Então, esse pH aqui dá 8,3. Beleza? Você estudar isso na teoria. Depois ele continua titulando, aí estabiliza aqui, depois tem um outro ponto de equivalência. Que acontece aonde? Ó, aqui. Esse ponto de equivalência aqui, pessoal, agora você tem 100% de ácido carbônico, né? Porque você neutralizou completamente o bicarbonato previamente gerado, com mais um próton, você gera, então, agora CO2 mais água, que é o ácido carbônico. A constante ácida do ácido carbônico, se olhar na tabela aqui, ácido carbônico, a constante ácida do ácido carbônico, cadê? H2CO3, é 6,37. Primeira constante ácida do ácido carbônico, 6,37. Significa que o pH vai ser 10 elevado a menos 6,37, vezes, se a concentração for da ordem 10 a menos 1, quem estiver trabalhando de partida, né? Você vai gerar. Se você partiu 10 menos 1 lá de carbonato, você vai gerar 10 menos 1 molar de carbonato, de ácido carbônico. Então, resolvendo aqui, ó, somando aqui dá 7,3 sobre 2, vai dar mais ou menos 3,7,3, não é isso? Dividir por 2, se fosse 7, seria 3,5, né? Como é que aqui? Então, dá 7,65, mais ou menos. Pessoal, então esse pH aqui vai ser mais ou menos 3,7, né? Desse ponto de equivalência aqui da segunda titulação. E qual é o indicador que eu usaria? Olha, se eu fizesse uma titulação somente até o primeiro ponto de equivalência, eu poderia usar a fenolftaleína, cuja viragem é 8,3, até coincide. Mas só que a gente faz uma titulação completa, porque ela é mais exata, porque ela tem 2 prótons, o ácido carbônico tem 2 prótons ionizados, e o carbonato, ele gera, ele recebe 2 bases, né, 2 hidroxilas. Desculpa, 2H+. Então, você tem
O carbonato é uma dibase, né? Então, significa que você faz a neutralização até o segundo ponto de equivalência para poder ser mais exato a sua titulação. Aí eu pergunto, qual indicador você vai usar aqui? Você não vai usar fenolftaleína, nem pensar, nem timolftaleína, nem azul de bromotimol. O que você usa é o quê? Alanjado metila, cuja viragem é dessa faixa 4,3, mais ou menos 4. Ou seja, uma gota a mais você já atinge o ponto de equivalência. Entendeu? Então, você vai usar alanjado metila. Então, você não deve esquecer isso, tá, pessoal? Alanjado metila para titulação de ácido clorídrico, utilizando o padrão primário, né, carbonato de sódio, e fenolftaleína para a titulação de ácido clorídrico, né, preparado com bifitalato. Tá bom? Eu fiz um pupurri de várias coisas ligado à titulação. Vamos lá. Algumas outras questões importantes. Então, a prática que nossa titulação foi abordada, e também, na primeira aula, eu falei sobre a titulação do ácido acético. Então, vamos limpar aqui. Olha, então, só para lembrar, como fizemos o ácido acético? Né? Na bureta, como é um ácido a ser titulado, a bureta tem que ter uma base titulante, hidroxódio, 0 molar. E aqui, no Lermaio, vai ter porção de ácido acético. O texto pede para você diluir, né, 25 mililitros do vinagre para 250 mililitros. E desse daqui, você vai tirar uma líquida de 25 mililitros para colocar no Lermaio. Beleza? Olha, por questão de rapidez, né, considerando que as micropipetas têm uma exatidão muito boa, não há necessidade de princípio, né? Caso você não tenha micropipeta, você deve usar pipetas volumétricas comuns, né? E se elas também não são calibradas, às vezes pode usar micropipeta, que o erro não é muito grande. Olha, se eu preciso retirar aqui uma líquida de um décimo desse balão aqui, 250, aqui é um balão, né? Balão. Se eu quero tirar um décimo, porque 25 é um décimo de 250, então eu posso também, direto lá no início, tirar um décimo da líquida, da amostra. Então, em vez de eu pegar 25, diluir para 250, tirar 25 desse balão e colocar no Lermaio, eu adicionei direto aqui 2,5, que é um décimo da amostra prevista. 2,5 mililitros de vinagre. Tudo bem? Coloquei, então, água, para poder ter visualização, coloquei o indicador. Se eu quero titular com hidrossódio, eu vou usar o quê? Fenolftaleína, beleza? Pois vai de incolor, meio ácido acético, para rosa, né? Um vermelho rosado. Então, essa titulação, ela começa a pH ácido, porque você tem ácido acético, aí o pH aqui, sei lá, deve estar 4, 5, 6, depende da concentração, e no ponto de equivalência, né, você vai usar a fenolftaleína. Agora, eu vou fazer a seguinte pergunta. Olha, se alguém me responder aqui direto, é porque realmente entendeu e está acompanhando a aula. O pH de viragem aqui vai ser 7, o ponto de equivalência aqui, ó, que é a máxima tangente, o pH aqui é 7, sim ou não? Observe que eu estou fazendo a titulação da seguinte coisa. Eu estou colocando OH- reagendo com ácido acético, gerando água mais acetato. Observe que eu estou gerando acetato. Eu não estou gerando 100% água, não. Pergunta, o ponto de equivalência que é igual a 7? pH 7? Não. Não, professor. Não. Perfeito, porque não é água pura que está gerando. Você está gerando um ânion básico. O acetato não é a base conjugada do ácido acético? Aí eu pergunto, o pH vai ser básico ou ácido? É só pensar em termos químico. Vou fazer a cor aqui preta. Olha, se ele forma 100% de acetato, considerando que ele é uma base fraca, ele vai sofrer hidrólise um pouquinho, já que é uma base fraca, formando um pouquinho de ácido acético e libertando hidroxila. Ok? Então, o meio fica básico ou ácido? Básico. Básico. Ou seja, por equivalente, na verdade, se você calcular, é próximo a 8. E nesse caso, ele fica até melhor mesmo usar a fenolftaleína. Coincide com a fase de virada da fenolftaleína, entendeu? Ou seja, teoricamente, o erro que você comete titulando ácido acético é menor, o erro, né? A diferença entre o ponto final e o ponto de equivalência é menor, né? Usando, na verdade, é o erro mesmo, né? Ou seja, o ponto final em relação à ponto de equivalência
da titulação do ácido, da hidroxila com ácido é menor do que hidroxila com ácido forte. Entendeu? Porque com ácido forte, KH mais livre, o pH de viragem seria 7, só que você tem que chegar até 8 para poder sensibilizar a fenolftaleína, entendeu? Mudar de cor. Contudo, o ácido acético, o pH teórico, né, de viragem é 8, aproximadamente, devido se gera uma base fraca. E aí coincide com a viragem do fenolftaleína, entenderam? Bacana, né? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Não. Não, sem dúvidas. Ótimo. Lembrar que são essas questões que eu vou perguntar em prova assíncrona e síncronas, questões de raciocínio. Eu não gosto de perguntar nada decorado. Eu não vou perguntar assim, quanto é 1 mais 2 igual a 3? Isso é óbvio, né? Eu vou te enrolar todo para a resposta é 3, mas não vai ser simplesmente 1 mais 2, né? Ok? Vamos lá. Pessoal, não esqueça, falando em 1 a 2, se aqui fosse uma reação 1x mais 2y, como eu escrevo a estequiometria? Número de moles de x é igual a número de moles de y. Qual a relação? Quem é maior? X ou y? Quem tem mais bolas? Eu tenho 2 bolas, porque isso aqui, a bola é mol, né? É espécie, é o fragmento, átomo, elétron, molécula. Quem tem mais mols? Ó, X é João, Y é Maria. Eu tenho um João, 2 Marias. Quem tem mais Marias? Quem tem mais gente? É Maria, né? Tem 2. Y é maior. Então, a equação é NY é 2NX. Ele é o dobro. Ah, professor, mas aqui tem tem nada a ver. Estequiometria tem nada a ver com coisa matemática. Isso é matemática. Então, lembrar que você tem um dobro de mol de Y. Pessoal, se você não entender que estequiometria corretamente, como eu acabei de falar, vocês vão errar a vida inteira cálculo químico. Vocês não vão ser bons químicos, não vão saber fazer nenhuma coisa correta. Não confundam isso. Isso aqui é relação estequiométrica. Se alguém que tem mais mols, então ele será mais do que o outro. Olhando aqui, ó, o Y tem o dobro, é 2 vezes mais. Aqui tem uma molécula, aqui tem 2 moléculas. Aqui tem um íon, aqui tem 2 íons. Tá certo? Então, esse aqui é o dobro desse. Então, você tem que escrever que NY é o dobro desse, ou NX é metade de NY. Tanto faz você escrever de um lado ou do outro, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante para relembrar. O assunto da aula de hoje eu vou gravar, na próxima aula, 5 da próxima quinta-feira, na quarta-feira próxima, tá bom? Eu só quero ver se tem alguma coisa importante. O cálculo do ASA7. Nós fizemos o cálculo, né, baseado nessa cálculo, né? Lembrar que lá nós calculamos mols, e mols transformando em... Nós calculamos lá, não me lembro o valor, mas achei um valor no número de mols, né, de ácido acético, transformei isso aqui em massa de ácido acético, HAC, beleza? E dividi pelo volume da amostra. Então, pessoal, lembrar que não está exatamente correto, exceto se, quando o fabricante fala 4%, provavelmente pode estar falando massa por volume. Se ele estiver falando massa por volume, fabricante, está correto isso. É massa de ácido acético sobre 20 ml de amostra, sei lá, volume de amostra. Aqui é amostra, beleza? No caso nosso aqui foi 2,5, né, nessa titulação, 2,5 da amostra que a gente pegou. Então, isso aqui dá percentual massa, volume. Agora, se o fabricante falou massa, ou volume, você agora tem que converter pela densidade. Você vai ter que pegar a densidade da solução de vinagre e fazer a correção. Só não esqueça desse detalhe, tá bom? Eu acho que eu falei o que eu acho que vocês precisam saber, básicos de titulação, de indicadores, né? Cada titulação tem um indicador mais adequado. Na aula que eu gravei hoje, eu vou falar de titulação de retorno, que não vou abordar isso então na próxima aula síncrona. Lembrar que a próxima aula síncrona acontece dia 20 e 22, e daqui a 2 semanas nós começamos com as provas assíncronas e as provas síncronas, tá bom? E nós vamos ter, cada prova assíncrona, a noite inteira, a partir de 6 horas até meia-noite, para vocês fazerem essa prova, beleza? E no caso da prova assíncrona, que é oral, vocês vão ter de 6 às 8 da noite para responder.
individualmente, eu vou dividir o número de alunos pelo tempo. Eu vou ter 120 minutos dividido pelo número de alunos. Ok? Então, se for, por exemplo, 20 alunos na turma, que eu acho que até menos, vai dar 6 minutos por aluno, tá bom? Uma ou duas perguntas a serem feitas. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo? Podemos, então, finalizar a aula? Oi? Então, o nível das provas vai estar parecido com o nível das questões de atividade? Sim. Para as provas assíncronas, é exatamente a lista de exercícios. Eu só vou mudar alguns valores, entendeu? Então, todos vocês têm que ser capazes de resolver todos os exercícios. Embora cada grupo está fazendo só 6 questões, mas até amanhã o prazo para vocês entregarem. Não é isso? Até amanhã, meia-noite. Quando vocês terminarem o seu grupo, depois você pede os outros grupos a mandar a resposta para vocês, tá bom? E depois você vai mandar algum gabarito pra gente? Ou não? Não sei. O gabarito pode ser, se a questão de um grupo estiver bem acertada, eu considero aquilo como gabarito, né? Eu pego aquilo, dou print, eu peço para, olha, vê a prova de fulano, ciclano, não sei o quê. Pronto, esse é o gabarito. Eu só vou realmente corrigir algo que ninguém acertou, tá bom? Aí eu tenho que fazer um gabarito que não tem ninguém igual, que esteja correto, tá bom? Entendi. Eu quero poupar meu tempo também, pessoal, porque para você fazer gabarito bonitinho, eu já devo ter muita coisa escrita, né, resolvido. Às vezes eu vou gastar 4 horas a um dia inteiro fazendo gabarito. Isso não está complicado. Eu já gasto tempo para caramba gravando essas aulas, muito mais que 8 horas semanais, você entende? Né? Além de dar aula para vocês, eu tenho que gastar 4, 6, 5 horas lá no laboratório, às vezes dá errado, faz outra coisa, preparando solução, mais 3, 4 horas editando, esperando renderizar. Então, isso toma um tempo enorme do professor, né? Então, eu vou utilizar as próprias provas de vocês, né, as edições, como gabarito, caso esteja 100% correto. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida sobre as questões, vocês podem se manter aí na aula para eu responder, tirar essas dúvidas. Quem tiver dúvidas aí nas questões para entregar amanhã, né? Cada grupo tem suas questões, tá bom? Os demais podem se ausentar. Boa noite, pessoal. Alguém tem dúvida? Eu e Jordana temos. Então, pode perguntar. Eu vou gravar suas dúvidas para poder servir também como parâmetro para os demais. Pode ser? Fala, Thaís. Pode. Peraí, só abrir um negócio aqui rapidinho. Jordana também. Só você. Vai embora não, Júlia, Leonan. Vai embora não. Ana, Tatiane, Renata, Mariana. Talvez essas dúvidas serão suas. Depois a gente passa para eles, professor. Vai ficar gravado? Pode ser. Fala aí, Jordana. Qual a sua dúvida? Deixa só eu abrir a Tá questão aberto aqui. aí? Eu vou abrir então aqui Opa, não posso abrir por aqui não. Não posso abrir por aqui porque eu estou usando a mesma entrada, né? Vou abrir então eu vou abrir aqui no gravado aqui. Eu tenho isso aqui gravado aqui, só um minutinho. Nós estamos em Conte 1 para farmácia, e arte, atividade assíncrona 1. Pronto, acabei, fecho daqui, colocando aqui de lado. Vocês estão vendo aqui o gabarito, né? Pronto. Qual é a questão, Jordana? A questão 10, professor, por favor, você pode ir lá? Como podemos garantir a exatidão de um método analítico? Compare os procedimentos mostrando suas Eu só fiquei com dúvida na interpretação mesmo, porque a gente sabe, a gente tem a pergunta sobre a definição e tal, aí eu tenho que falar, por exemplo, a pessoa que vai analisar, ela tem que ter destreza para fazer o método, tem que ver os equipamentos, é nesse tipo? Não, Jordana, eu não quis aqui me referir, eu estou na parte de metrologia. Observe que esse capítulo aí dessas questões é metrologia, né? São a controle de qualidade analítica, ISO 17025. Então, essa é uma questão mais do ponto de vista metrológico, e não de procedimento. Eu não estou falando de aptidão de aluno, né? Que o laboratório tem que estar limpo, nada disso, não. Eu não estou falando de garantir qualidade, eu estou querendo falar dos procedimentos possíveis para você garantir a exatidão analítica. Você vai ter que dar estudados melhor, mas eu vou rapidamente falar para você. Você pode garantir a exatidão de um método
utilizando algumas ferramentas. Primeiro, utilizando material de referência. Né? Você cria um método, gera uma curva de calibração e submete sua amostra, seu padrão de referência, o chamado material de referência certificado, ok? A aquele método. Se o valor obtido, né, da sua análise é exatamente o valor do analito no certificado do material de referência, se ele estiver dentro do intervalo de confiança, significa que você está exato o seu método. Você entende? Então, isso é um critério de exatidão. Vamos dar um exemplo. O cara chuta gol, né? Ele é exato quando a bola entrar no gol, ok? Você tem a trave 1 e trave 2. Se chutou dentro do gol, é gol. Ponto final. Então, como você vai garantir exatidão? Se você faz isso num gol oficial, né? Tem que ser um gol medido correto, não é uma trave qualquer, porque senão o cara pode diminuir o tamanho da trave, aumentar, isso não é legítimo. Tem que ter um padrão. O padrão é o seguinte, vocês vão fazer nesse gol aqui no Maracanã. Aí vamos ver quem faz mais gol. Aí, quem fizer gol é exato, quem não fizer é inexato. Ponto final. Então, você tem que ter um padrão. E um desses padrões é material de referência certificado, que é um espelho de amostra que está real. Eu quero fazer uma análise de sedimento, eu quero fazer análise de cálcio, por exemplo, em casca de ovo, né? Eu quero fazer o teor de cálcio em casca de ovo, porque eu sou farmacêutico, eu quero criar um método de vender cálcio como suplemento alimentar. Eu preciso realmente ter cálcio em casca de ovo. Mas existe interferência, outras coisas. Então, você vai ter que ter um casca de ovo padrão. Você vai ter que ou criar uma casca de ovo padrão ou usar carbonato de cálcio puríssimo como material de referência para você, no método gravimetro. Entendeu? Muitas amostras são complexas, muito complexas. Então, você fazer uma análise de sedimento, como isso é criado? Não existe uma matriz branca que você pudesse dopar cálcio, cobre, ferro, toda a tabela periódica daquele material de sedimento. Não existe isso. O material de sedimento é um material complexo. Ele tem material orgânico, tem material inorgânico, tem vários minerais, sulfatos, fosfatos, sulfetos, óxidos, hidróxidos, tem toda a tabela periódica ali dentro. Então, como se cria um material de referência desse? Alguns laboratórios internacionais são acreditados no sistema pela ISO, né, lá na Europa. Eles têm todo um sistema 17025 estabelecido, né, e eu já expliquei sobre 17025, que é uma dor de cabeça enorme, tem um custo altíssimo, é um laboratório de referência primária, internacional. Então, eles coletam um sedimento, um lote grande, faz a obtenção de primeiro material de referência, você tem todo o protocolo de obtenção de material de referência, que é a secagem, a estabilidade do material, a granulometria, todo o procedimento que você tem para gerar um pó que vai se chamar de material de referência. Quando você pega agora esse material de referência, manda para diversos laboratórios de referência internacional, cada um fazendo suas análises com métodos diferentes para vários analitos. Aí você vai ter um certificado, esse material de referência vira o material de referência certificado, que é a questão número 9. Né? Quem for número 9 já está respondida. Tá? E esse material de referência é analisar para vários analitos, principalmente no caso de sedimento, para vários metais, para ametais, carbono, enxofre, e ametais e metais. Geralmente é isso que é o certificado de material de referência. Tá bom? Preço disso, você acha que é barato? Não. Né? Você vai pagar mais ou menos $400, estou falando dólares, por 50 gramas de material de referência internacional. Você vai pagar aí uma fava de dinheiro enorme para ter um material de referência. Então, essa seria uma das desvantagens, o valor, o alto custo. Não, aí é uma desvantagem, mas eu estou falando de vantagem, falando que como você garante. Um laboratório que se preza fazer química analítica tem que ter material de referência, principalmente na área ambiental, na área tecnológica, na área de produtos farmacêuticos, você tem que ter material de referência para você submeter o seu método àquele material de referência e verificar se o seu método está dando uma resposta correta para o material de referência, já que se existe um certificado fabricante dizendo, olha, você tem que ter 1 ppm de cobre, mais ou menos 0,1, entendeu? Se você estiver fora dessa faixa, seu valor é inexato. Acabou. Você se vira, meu filho. Vai corrigir seus problemas, seu método, no seu laboratório, até obter o valor que está no certificado de material de referência. Isso é um processo. Outro, estou falando de exatidão. Você pode comprar o método das adições, que eu não sei se eu expliquei para vocês, deu tempo para explicar em uma aula, com o método da curva analítica.
Ou seja, você cria um método de curva analítica a partir de grande calibração e cria um método de curva analítica sobre uma matriz, ou seja, a própria amostra. Então, se as duas retas forem paralelas, significa que os interferentes que existem na amostra, os concomitantes que existem na amostra, não são interferentes, pois se fosse interferente, a inclinação das duas retas seriam desiguais. Tá? Eu não vou entrar em detalhes como isso é feito, chama método das adições, ou método da adição padrão, você pode olhar isso na internet, é um outro método. Outro método para garantir exatidão, fazer um programa de proficiência chamado comparação interlaboratorial. Você pega a sua amostra, você analisa, você pega aquela amostra, manda para o laboratório A, B, C, D, e depois paga para eles fazer essa análise e manda de volta para você. E você verifica se o seu resultado dos diversos análises também está batendo com os demais. Se já mede, o padrão faz um processo estatístico para verificar, olha, o meu está dentro de uma distribuição de Wilden, que é uma distribuição de erro, de desvios, olha, significa que eu estou exato. Isso é um processo também. Tá bom? Então, eu comentei 3 métodos, né, para avaliar isso. E tem também um método chamado de fortificação, que é você dopar uma amostra, né, com um valor conhecido de padrão, é como se fosse método de adições com um único ponto de adição. Você dopa e verifica que você está recuperando 100%. Exemplo, eu tenho a amostra X, aí eu coloquei mais 10 ppm sobre a amostra. Então, agora eu tenho que ter X mais 10. A diferença X mais 10, que é o resultado da amostra dopada, com a amostra sozinha, que é X, tem que dar 10. Se eu coloquei 10, recuperei 10, eu tenho 100% de recuperação. Se eu recuperei 11, eu tenho 110% de recuperação. Tem um erro de 10% para mais. Se eu recuperei 90, eu tenho 90% de recuperação, eu tenho 10% a menos, ou seja, um erro para menos, tá bom? Isso são os 4 métodos básicos para você garantir exatidão analítica. Tá bom? Vantagem, você pensa agora, tá? Aí do que eu falei, tá bom, Jordano, professor, você pensa aí. Eu vou pesquisar a definição dele direitinho e vou colocar, tá bom? E depois eu passo para Thaís, você tem pergunta também, né, Thaís? Então, eu sou da dupla da Jordana, é a nossa dúvida. Mas, assim, eu vou perguntar da 13. A 13 é fácil. Mas, olha só, você aceitaria se eu descrevesse todo o procedimento antes 13 ou de 3, fazer a falou? verificação? 13. 13. Isso. 13. Descreva o procedimento para calibração interna, verificação em balão volumétrico de 10 milímetros. Para obtenção de sua precisão e exatidão. Eu quero um procedimento para calibração interna ou verificação. Você vai me falar exatamente a prática. Como o nosso curso é prático, eu tive que colocar questões direto prática. Você vai falar procedimento. Então, eu vou rapidinho falar aqui para você. Procedimento de calibração interna de um balão é interna, é do seu laboratório, não é externa, né? É uma verificação, na verdade, está fazendo, de um balão 100 milímetros. Então, vamos lá. Separar no laboratório a calibração interna de um balão. É um balão só, não é isso? Então, seria um balão. Eu tenho um balão. Ok. Esse balão, de preferência, se tiver certificado, melhor ainda. Né? Não tendo certificado, você vai, então, determinar qual é o volume, né, dele. Para isso, você tem que ter uma temperatura do laboratório controlada, né, conhecida. A temperatura da água também controlada, já que você vai usar água como diferente de massa para saber, né, a relação massa e densidade. Pela massa, sabendo a densidade da água naquela temperatura, você transforma em volume. Vai comparar esse volume com o balão, né, o volume dado pelo fabricante. Então, no caso do balão 100 mililitros, o que eu vou fazer? Eu vou limpar bem esse balão, secar esse balão, colocar na balança analítica de 4K decimal, né, avolumar nesse balão até a marca, para ver, então, quanto a temperatura controlada, de preferência 20 graus centígrados. Ou seja, para você calibrar esse balão, você teria que ter a temperatura do seu laboratório 20 graus centígrados. Né? Pois os balões, a vidraria toda calibrada a 20 graus centígrados. Né? O laboratório de calibração que fez essa calibração do balão, seja aqui no Brasil ou internacionalmente, usou 20 graus centígrados. Então, para você não ter dilatação do vidro e dilatação da água, o correto é também usar 20 graus centígrados. Isso é uma condição sine qua non, né? Cabal para você fazer essa calibração o mais correta possível. Beleza? E aí, vamos lá.
Mas você pode também, não, eu não quero trabalhar com 20 graus, eu quero trabalhar 25 graus. Aí você vai ter um volume para 25 graus, não vai ser mais volume certificado. Esquece o volume certificado, vai ter uma diferença. Aí você, a partir dali, eu considero, você faz vários replicados, 5 vezes pelo menos, né, 5 repetições. Cada vez que você fizer, pessoal, você tem que secar esse balão, né, colocar ele novamente em temperatura ambiente. Eu secaria com ar comprimido, para não ter que ficar secando a estufa, demora pra caramba. Faz uma secagem com ar comprimido. E aí você secou... Professor, Oi. balão não pode colocar na estufa, não, senão ele dilata. Não, mas para baixa temperatura poderia sim. Né? Um balão volumétrico de 40 graus, você pode secar sim, com uma corrente de ar. Né? O vidro vai dilatar tão pouco, né? E depois ele volta à temperatura normal outra vez. Porque você não pode fazer um choque térmico muito grande. Todo vidro é expansivo, ele volta ao volume anterior, né? Ele expande um pouco e depois contrai. Né? Rigorosamente, não deveria colocar na estufa, mas historicamente, geralmente, muitos laboratórios, eles secam vidrarias, né? Em estufa, incluindo vidrarias volumétricas, como pipetas e balões volumétricos. Né? Essa expansão, contração, isso não gera um erro apreciável, sistemático, ao longo do tempo. Isso é desprezível, tá bom? Mas se você tem dúvida sobre isso, né, você pode fazer um teste. Pega um ano aí da sua vida e faz um estudo de dilatação ao longo do tempo para ver se realmente há perda de volume devido a essa dilatações e compressões. Mas, a princípio, a variação de 15 graus centígrados, só para efeito de secagem, isso não compromete não, tá? Mas, eu prefiro fazer com ar comprimido, né? Porque aí eu seco rapidinho, ou secar ao ar. Mas se você está fazendo a calibração no mesmo balão, tem que ser o mesmo balão, você não pode variar, tá bom? Porque é calibração naquela vidraria específica. Alguma outra pergunta? Eu tenho, professor. Fala, Mariana. A 21 tá falando na prática. Aí eu queria saber se a prática é os vídeos assíncronos que você mandou ou se tem algum valor específico para usar. Não, a prática você realizou de gravimetria. A prática que eu postei, a prática de gravimetria. Na prática realizada, ou seja, a prática gravimétrica, está aí o item gravimetria, use os dados gerados e demonstre os cálculos realizados. Lembra que eu fiz a prática lá de precipitação, né, de oxalato de cálcio, partindo de um suplemento alimentar? E dali eu calcinei, formou óxido de cálcio. Eu gerei dados. Eu criei lá, está no vídeo, né, está no vídeo, e você tem que calcular. Você vai fazer o cálculo novamente, ver o percentual de cálcio, então, na amostra, ver o intervalo de confiança, né? Ok? Lá eu comento que o suplemento, o fabricante diz que tem tanto de carbonato de cálcio, aí você tem que comparar o seu valor experimental com o valor teórico do fabricante para descobrir o erro da análise, né? Pode ser que a minha análise esteja certa e o fabricante esteja errado, ou vice-versa. E você vai apontar as possíveis causas para a diferença entre o valor do fabricante e o meu. Tudo isso é discutido na aula, tá, Mariana? É só você assistir aquela aula, que demorou 1h40, calmamente, e principalmente na parte do cálculo lá, das massas que eu pesei, e você reporta isso na sua avaliação assíncrona, tá bom? Tá bom. Alguma dúvida mais? Tatiane Guiri. Professor, eu vou te fazer uma última pergunta também, porque eu tenho que sair da Pode aula. falar, Júlia. Sobre aqui a obtenção do branco, né, o 7, a questão 7, só que eu fiquei um pouco confusa que o branco da amostra, então ele vai ser utilizado para zerar um instrumento, né? E o branco de preparação é um reagente, o reagente é uma amostra que tem quase todos os constituintes, menos o analito, e o branco de calibração é a solução que tem todos os reagentes, menos o analito, e que inclui na curva de calibração, quando é aplicável. Júlia, só para fixar o que você está falando aí, vamos lá. No caso por exemplo, um fármaco, né, eu quero adicionar, pensa em amido. Amido, como alguns alunos falaram aí, é muito usado como carga, né, de um remédio, não é isso? Amido é um carboidrato, então não tem nenhum problema. Como fosse um arroz ali, você está comendo arroz. Sobre esse amido, você faz
a adição do princípio ativo, que custa uma fortuna, né? Uma molécula extremamente complexa e caríssima. Aí você jogou lá algumas miligramas, né, dessa molécula em 1 grama de comprimido, vamos supor. Mas por que eu coloco 1 grama? Porque esse miligrama tem que ser bem diluído e tem que ser retardado a ação dela, por isso que ela tem que ser bem diluída no comprimido, e também ela é muito ácida, ou básica, ou tóxica, sei lá o quê, e por isso você tem que diluir. Pronto, essa é a justificativa. Então vamos lá, para esse tipo de amostra, de um medicamento, você tem branco da amostra? Eu acredito que sim. Sim, quem seria o branco da amostra? Eu não acabei de falar que você criou uma amostra sintética, né, colocando princípio ativo, alguns miligramas, em 1 grama de amido? Sim, professor. É que eu só fiquei em dúvida mesmo. Não, só para rapidinho, porque você fez. Então, significa que, nesse caso específico, você tem branco da amostra. Qual é o branco da amostra? Amido. Pronto, amido puro. Amido puro é branco da amostra. A maioria das amostras que chegam no laboratório de química, não existe branco da amostra. Ele só tem branco calibração, que é aquele branco, né, para você fazer preparo da curva analítica. Geralmente é água, é ácido nítrico diluído, 1%, para fazer ICP. Entendeu? Você dilui suas soluções padrões sobre um meio levemente ácido, para evitar hidrólise de metais e também evitar a dissorção de ânions e cátions sobre o frasco, a parede de vidro ou de plástico do frasco. Somente por isso você coloca meio ácido, para evitar hidrólise e a dissorção, né, de espécies sobre o próprio recipiente, na superfície do recipiente. Beleza? Então, isso é branco de calibração. É um branco clean, limpo, não tem nada. Só tem os analitos e só. Não tem interferência mútua. Só se for uma interferência entre os sobre os diversos analitos, caso seja um padrão multielementar. Mas se você estiver fazendo uma curva de calibração de um único elemento, exemplo, a solução padrão de cobre, então ele só tem ele de metal. Então, menos a interferência. Agora, o que é branco de reagente e branco de preparação? O branco de reagente é aquele branco que você usa contendo os reagentes de digestão da amostra. Então, vamos supor que eu quero digerir esse remédio, né? Esse remédio, ele tem você vai pegar paralelamente, para fazer a digestão de remédio, eu vou usar ácido nítrico, ácido fúrico, ácido fluorídrico, calcinar, tudo que você fizer na sua amostra, para preparar, diluir essa amostra, preparar ele na fase líquida e submeter o equipamento, porque o equipamento só mexe com fase aquosa ou líquida, você vai ter que também fazer paralelamente, colocar a mesma quantidade de reagentes, o mesmo tempo de reação. Se você filtrou, também vai filtrar o branco de reagente e tudo mais, entendeu? Então, o branco de reagente é o branco que compõe o a mais que os reagentes estão gerando, porque o ácido nítrico, clorídrico, tudo isso tem impurezas, tem cobre, tem todos os metais ali dentro também, que pode estar contribuindo ali de ppb para a amostra final. A única diferença de branco de preparação para reagente é que o branco de preparação é um termo mais amplo. O branco de reagente, ele se envolve geralmente somente aquilo que contém os reagentes, né, no momento da abertura. E o branco de preparação é o processo na etapa de processo de digestão, ou seja, além do que você colocou em reagente, é o tempo que ficou lá no beck reagindo, pode ser que o sílica está sendo digerida também, né, perde um pouquinho de sílica, contamina a amostra, pode ser que poeira esteja caindo, né, porque a capela sua não está com um sistema bom de exaustão, então pode ver que poeira do ar contamina a sua amostra, tá bom? Então, isso aqui é um branco que tem que haver, não tem a ver com o reagente em si, mas sim com o preparo da amostra, entenderam? Entendi, professor. Obrigada. Eu entendi. Tatiane Tikiri, Oi. alguma dúvida? Não. Tá aprendendo, Tatiane? Tô sim. Eu sou a dupla da Júlia, então foi bem importante essa explicação. Ótimo. Renata, você fez alguma pergunta, Renata? Sim, você falou que Não, eu só tô observando mesmo, tô olhando as respostas e as dúvidas. Tá, mas você teve dúvida, você é carioca? Não, eu sou paraense. Professor, eu vou precisar sair da sua aula, tá? Mas obrigada pela explicação. Tá bom, valeu, Júlio. Hein, Renato? É porque eu ouvi um sotaquezinho S aí, parecendo carioca. Ok. Vocês têm dúvida, Renata e Tatiane? Não mais? Vocês fizeram questões, vocês estão muita coisa para fazer até amanhã.
Oi? Falta Não, só, não, tá tudo certo. só 2 questões só. Tá, olha, presta atenção. É importante que cada aluno faça todas as questões do grupo, tá? Não vai dividir assim, você faz 2, eu faço 3 ou 4. Cuidado. Você pode até fazer, mandar, mas pede as questões lá do outro colega, né, para poder entender. E depois, a partir de sábado, né, vocês peçam, todo mundo envie para todo mundo as provas, né, para poder. Eu só vou falar uma coisa, pessoal. Se eu perceber que tem questões iguais, eu vou ter que tirar ponto de alguém aí, tá? Vai dar problema. Espero que você não esteja com Ctrl+C, Ctrl+V, copiando Questões igualmente. iguais entre as duplas? Não, a dupla, pressão. A dupla é feita de 2 alunos. Uhum. A prova do aluno A tem que ser exatamente igual à prova do aluno B, pois eu subentendo que é um grupo, Sim. é a mesma prova. Agora, o que eu não vou aceitar é questões do grupo A, grupo 1, igual à questão do grupo 2. Isso vai dar problema, tá bom? Não, tudo bem, ok. Porque Entendi. se houve cola ou a transferência de dados entre grupos. Embora tenha algumas questões ali que são comuns a alguns grupos, mas cada um faz o seu, né? Uhum. Meu Deus, eu estou desesperado, estou muito desesperado, eu não sei fazer mesmo. Mas, oi, João, você passa essa questão para mim? Tudo bem, eu não vou saber que vocês estão copiando em si, mas pelo menos você tenha a prestatividade, né, a sutileza de pegar e tentar fazer com suas próprias palavras, mudar, entender, mudar o texto. Eu quero que vocês aprendam, né? Lógico que aprendizado é comunitário, não é assim individual, né? É por isso que existe professor, né? O professor passa a dar diretriz para o aluno por si só aprender, correr atrás, entende? Mas, assim, ninguém ensina nada. Na verdade, vocês aprendem, né? Em função... Né? Existe uma dialética aí da parte de educação, né? Mas eu não vou entrar nessa questão, mas cabe o aluno aprender, né? Abrir a mente, estudar, ver as dificuldades. É ele que, né, aprende conhecimento, né? Ninguém joga conhecimento goela abaixo, entendeu? Se o aluno quiser aprender nada, ele não vai aprender nada, tem jeito. Tá bom? Então, por favor, sejam éticos, né, a ponto de não ficar fazendo esse intercâmbio. Eu quero que todos vocês se esforcem, tentem aprender. Se tiver dificuldade, pede ao colega, me explica isso, ou pede um outro grupo. Isso não tem importância. Mas as questões têm que estar diferentes. Escrita é diferente para provar que vocês, pelo menos, tiveram o esforço de escrever algo por conta própria, tá bom? Tá bom, pode deixar. Então tá, pessoal, boa noite. A gente fecha por aqui. Né? Thaís, se alguém tiver dúvida amanhã, alguma coisa, via WhatsApp, você pode me entrar em contato, tá bom? Tá bom. Mas representando a turma, só não quero que todo mundo toda hora me interrompa, porque não dá. Né? Você fala assim, professor, tem algumas dúvidas, algumas questões. Aí eu gravo via voz e mando para vocês e reparo para os colegas, tá bom? Beleza. Somente algumas dúvidas críticas, não vou ficar respondendo questões na íntegra, como eu fiz agora. Valeu, um abraço, tchau. Obrigada, professor. Tchau. Boa noite. Obrigada, professor. Boa Tchau. noite. Professor, só antes de acabar do senhor. O senhor pode parar de gravar. É porque o meu grupo. Interromper a gravação ou é parar a gravação? Interromper a gravação, né? Isso. Interromper a gravação. Parar de gravar. Interromper a gravação.